Análise psicanalítica de The White Lotus, temporada 3. 1. O inconsciente em férias, a ilusão do paraíso. Opa, tudo bem? Eu quero trazer aqui alguns apontamentos sobre a terceira temporada da série The White Lotus, do ponto de vista psicanalítico. Primeiro, essa ideia de um resort de luxo em cada temporada ilustra um pouco a busca por uma experiência de fuga da realidade. Mas, sob a luz da psicanálise, essa fuga não costuma ser muito bem sucedida. O inconsciente, esse locus de desejos recalcados, traumas e repetições, vai na bagagem invariavelmente. A Tailândia, com essa aura exótica e espiritual, acaba sendo o palco perfeito para as projeções e o retorno desses conteúdos inconscientes. 2. Desejo e falta. O motor dos conflitos. Há uma formulação na psicanálise que dá conta de que o desejo nunca é plenamente satisfeito. O que os hóspedes da terceira temporada buscam não é simplesmente descanso, mas algo indefinido, uma completude que não encontram na vida cotidiana. Cada personagem encarna um ou mais tipos de falta: sexual, afetiva, espiritual ou identitária. O desejo gira em torno de um plot inatingível que acaba sendo deslocado para o cenário paradisíaco e que termina por trazer mais frustração do que plenitude. 3. Pulsão de morte e repetição. A morte é uma constante na série, quase como um lembrete freudiano de Thanatos. As relações revelam-se em ciclos de traição, desconfiança e autossabotagem. Mesmo em meio ao luxo, os personagens são levados a reviver traumas e comportamentos autodestrutivos, como se estivessem presos ao que chamamos de compulsão à repetição. Esta pulsão de morte é como uma visão panorâmica da impermanência da vida e do buraco que é comprometer-se com o próprio desejo e desafiar os seus limites éticos. 4. A máscara do narcisismo. Muitos dos hóspedes de White Lotus têm uma inclinação a uma estrutura narcisista. Procuram validação, admiração ou fuga da própria imagem real. E a Tailândia, com sua espiritualidade e apelo turístico, serve como pano de fundo para esse narcisismo ocidental, onde os personagens tentam encontrar um eu autêntico, enquanto estão, na verdade, encenando performances de personagens internalizados que vão entrando e saindo e não preenchem o vazio existencial. Permanece um furo psíquico que gera tensão e angústia. 5. O olhar do outro e o mal-estar na cultura. A série expõe o mal-estar do privilégio, da colonização simbólica e da exploração cultural. O olhar dos tailandeses, mesmo silencioso, parece interrogar a hipocrisia dos hóspedes. A alienação não é só dos indivíduos, mas do próprio sistema que os coloca ali. Conclusão: The White Lotus tem como base uma narrativa que desnuda o que há por trás do hedonismo moderno. Pela lente da psicanálise, a série mostra que o paraíso não cura o inconsciente, ele apenas oferece um cenário mais bonito para que os sintomas se manifestem com mais intensidade. Os fantasmas internos dos personagens sempre encontram um jeito de aparecer, mesmo em meio a massagens e águas cristalinas. Eu vou falar um pouco sobre alguns núcleos de personagens da série. Um, a Chelsea,
que é a Aimee Lou Wood, e o Rick Hatchett, que é o Walton Goggins. Ahn, a Chelsea, inglesa, tem uma relação com o Rick, que é um cara mais velho e todo misterioso. A Chelsea busca um amor quase que impossível, uma vez que é baseado numa premissa de encontro de almas, como se fossem gêmeas. E isso talvez mostre um pouco da sua história de dores emocionais e muito apego afetivo. Há uma percepção de uma busca por relacionar-se com alguém mais velho, uma tendência a estabelecer uma repetição edipiana que talvez não tenha encontrado dissolução em seu sistema familiar. Apesar dos sinais de alerta que a relação vai mostrando, a Chelsea permanece com Rick, impulsionada por sua independência emocional e uma crença equivocada na conexão entre eles. O Rick, por sua vez, é um homem desiludido, amargurado, também vítima de um histórico de dor, alienação parental e talvez, não por coincidência, assombrado igualmente por um complexo edipiano, que acaba por ter uma trágica resolução e que muito se aproxima da peça Édipo Rei. A dinâmica entre a Chelsea e o Rick exemplifica a repetição de padrões destrutivos e a busca inconsciente por validação e amor, mesmo que isso signifique permanecer em relacionamentos prejudiciais. 2. Laurie Duff, que é a Carrie Coon, a Jacqueline Lemon, que é a Michelle Monaghan, e a Kate Moore, que é a Leslie Bibb. Bom, as amigas decidem viajar juntas e o que deveria ser um período de diversão e conexão acaba por se tornar um festival de ressentimentos, inveja e vulnerabilidade emocional. A interação entre essas mulheres destaca o narcisismo e também uma busca por validação, onde cada uma projeta suas inseguranças na outra, resultando em conflitos e revelações dolorosas. 3. Família Ratcliffe. Timothy, Victoria, Saxon, Piper e Lachlan. Na família Ratcliffe, temos o Timothy, um empresário que se mete em negócios escusos, a Victoria, a esposa que mantém-se viva e ao mesmo tempo entorpecida por fármacos, e os filhos Saxon, Piper e Lachlan. O Saxon, o filho mais velho, é um cara mulherengo, aparentemente sem muita profundidade, mas com questões associadas à sua masculinidade que ele evita entrar em contato. Ele trabalha na empresa do pai e tenta manter uma identificação com o modelo paterno. A Piper, que é a filha do meio, busca, através de uma ligação com a religião budista, livrar-se do peso da psicogenealogia que se apresenta no seu sistema familiar. No entanto, a identificação com a figura materna mostra-se mais forte do que o seu intuito de libertação dessa herança psíquica da família. E o Lachlan, como ele mesmo refere, é um indivíduo que tenta, de forma camaleônica, agradar a todos, e com isso o seu contorno psíquico fica prejudicado. Não por acaso a sua curva dramática desemboca numa inevitável perda de protagonismo e grande vulnerabilidade. A dinâmica familiar é marcada por tensões, expectativas e disfunções. A ausência de comunicação e a pressão por sucesso contribuem para o mal-estar dos filhos, refletindo a pulsão de morte e a repetição de padrões familiares prejudiciais. 5. Tem o Gatok. O Gatok é um segurança do White Lotus e gosta da Mook, que também
trabalha lá. A posição dele fica um pouco distante das interações dos hóspedes e ele se mostra um pouco como um observador dos acontecimentos do resort. O Gatok representa o desejo não correspondido, a invisibilidade, a necessidade de realizar as expectativas alheias, ou seja, dinâmicas de poder e desejo presentes na série. Seu questionamento sobre não violência, provavelmente considerando seu desfecho, poderia estar associado ao mecanismo de formação reativa, uma vez que ele rompe com essa postura, pressionado pela patroa e por uma quase que silenciosa necessidade da sua desejada namorada. 6. Belinda Lindsay. Bom, a Belinda, a massagista que está presente desde a primeira temporada, ela retorna ao White Lotus na Tailândia para um curso de aprimoramento. Ela espera deixar para trás os traumas do passado, mas aí ela se depara com o Greg, o ex-marido da Tânia, cuja presença reacende aí suspeitas e tensões. A curva dramática da Belinda apresenta a dificuldade de escapar do passado e a persistência do inconsciente, com uma espécie de compulsão à repetição, onde traumas não resolvidos continuam a influenciar o presente. Esta análise psicanalítica revela um pouco as complexidades emocionais e inconscientes de alguns personagens da terceira temporada de The White Lotus, mostrando como, mesmo num cenário paradisíaco, os conflitos internos e as dinâmicas de poder continuam a moldar as experiências humanas. Até a próxima.